Sendo uma das diversas formas de arte, a música é frequentemente usada para expressar opiniões e discutir temas sensíveis, o que de maneira inevitável acaba perturbando inúmeros setores da sociedade, sejam instituições que sentem seus valores sendo confrontados ou grupos que consideram a mensagem danosa ao bem-estar de minorias. A seguir, será exibido um compilado com dezenas de exemplos das mais diversas épocas pelas mais diversas circunstâncias. New Jeans, Cookie. O grupo de K-pop, na época com membros na faixa entre os 14 e 18 anos, causou repercussão devido à letra aparentemente sugestiva, com o biscoito sendo interpretado como uma figura de linguagem para referir-se à genitália feminina. A agência responsável pelo grupo se pronunciou, negando as acusações. Las Ketchup, The Ketchup Song, A Sererê. Essa canção do grupo espanhol fala sobre um jovem em uma boate que ouve sua música preferida tocar, Rapper's Delight. Portanto, o refrão de A Sererê seria a maneira incorreta do rapaz cantar a música. Porém, rumores surgiram, especialmente via e-mail e na América Latina, de que esses sons inarticulados, assim como outras partes, se tratavam de mensagens demoníacas. O termo A Sererê seria uma forma reduzida de A Ser Hereje, isto é, ser herege. E donde más no cabe una alma, isto é, onde não cabe mais uma alma, seria uma referência ao inferno. O clipe foi banido de uma emissora na República Dominicana. Já no Brasil, a canção se popularizou pelo cover do Ruge, Ragatanga, e em menor grau, também foi vítima da polêmica. Mais um típico caso da mídia que distorce informação, que inventa história para vender e que vende como verdade absoluta. Por que está escrito a verdade absoluta, gente? Pelo amor de Deus. É uma paródia. A gente passou por várias situações desagradáveis, porque tinha gente que piamente acreditava que aquilo era um lance do demo. Pacto, um ritual. Porque imprimiam a letra e colocavam ao contrário, eu lembro de ter isso na escola. Pelo amor de Deus. E isso é desnecessário, né? Tipo, doideira. Isso não tem nada a ver com promover saúde e solução. Sim. Tem a ver com dramatizar e criar um escândalo em cima de um problema que não existe. XXXTentacion e Kanye West, One Minute. Lançada poucos meses após a morte do rapper, a música conta com os vocais de Kanye West, que em certo trecho diz: Isso foi interpretado como uma forma de tentar culpabilizar a ex-namorada vítima do rapper. Em 2016, Tentacion foi acusado de agressão por ela, mas não chegou a ser condenado devido à sua morte em 2018. O backmasking é uma técnica que consiste em inserir mensagens numa gravação que são descodificadas ao tocá-la ao contrário. Na década de 70 e 80, rumores surgiram de que certos artistas usaram da técnica para colocar mensagens de cunho satânico e subversivo que entrariam no inconsciente e influenciariam de maneira negativa. Entre as canções vítimas dos rumores, encontram-se clássicos do Led Zeppelin e do Queen. Essa onda de histeria pode ser explicada pelo fenômeno da pareidolia, onde o cérebro associa imagens ou sons aleatórios com formas conhecidas. Desde então, inúmeros artistas passaram a usar o backmasking de maneira irônica, para zombar do pânico moral. Aliás, uma parte desse pânico também ressoou no Brasil, envolvendo os discos de uma certa rainha. Mas isso fica para depois.
PewDiePie, Beat Lasanha. Esse diss foi feito por T-Series, na época da competição pelo posto de canal com mais inscritos. Porém, acusações de racismo surgiram devido a um verso que zombava do idioma hindi. Uma decisão judicial fez com que o clipe fosse banido na Índia. Outcast, Rosa Parks. A ativista pelos direitos civis Rosa Parks não gostou de ter seu nome usado como título de uma música repleta de linguagem vulgar e que pouco tinha a ver com a vida e o legado dela. Então o processo veio. 6 anos depois, houve um acordo e tudo foi resolvido. Britney Spears, If You Seek Amy. Pouco depois do lançamento do single, uma dona de casa reportou a um site especializado em música o espanto que teve ao ouvir seus filhos pequenos cantando o refrão ao andar pela casa casualmente. A partir daí, outras reclamações vieram e as estações de rádio tiveram que editar a música. Mas por quê? O título é um jogo de palavras onde If You See são as letras F, U, C e Kemi são as letras K e a palavra Me. Ou seja, o título é um trocadilho com Fuck Me. Dado o contexto, Britney canta sobre como é desejada por rapazes e garotas. Beyoncé, Texas Hold'em. A canção marca uma mudança no som da cantora para o gênero country. No primeiro dia, somente 8 de 50 rádios country a tocaram. Uma rádio específica recusou o pedido de um ouvinte para tocá-la, o que gerou acusações de racismo e ignorância a respeito das origens afro-americanas do gênero. Diversos fãs afludaram com pedidos e assinaram uma petição exigindo que a tocassem. Eventualmente, a rádio cedeu à pressão, dizendo que não sabia que se tratava de uma canção country, já que a artista é mais conhecida pelo seu trabalho nos gêneros pop e R&B. Throw your keys up, hey! Stick around, round, 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 round. Stick around. Bob Dylan, Hurricane. A canção que podemos ouvir no álbum de 76 teve sua letra levemente alterada da ideia original. Ambas falam sobre a prisão do boxeador Rubin Carter, condenado injustamente por assassinato. Porém, a original possuía um equívoco ao mencionar por nome uma certa testemunha. A gravadora Columbia Records obrigou Dylan a regravar o trecho para não haver uma ação judicial, já que o tal roubo ia ser cometido por outra testemunha. Isso foi corrigido na versão final. Mesmo assim, outra testemunha que também era citada acreditou que a letra a retratava como parte da armação contra Carter, mas seu processo foi indeferido. The Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. 2 dias após o lançamento, num programa de TV, a banda foi inicialmente negada a permissão para tocá-la, por causa da conotação libidinosa. Mas foi feito um acordo onde o refrão "Vamos passar a noite juntos" seria alterado para "Vamos passar um tempo juntos", e assim pode ser tocada. Na icônica performance, os membros da banda constantemente reviravam os olhos de maneira debochada para a câmera, o que fez o apresentador Ed Sullivan declarar que eles não seriam convidados novamente, mas isso não se cumpriu. Em 2006, na primeira apresentação dos Stones na China, a música foi proibida de ser tocada. Georges Brassens, Brave Margot. A canção francesa é sobre uma ingênua pastora de ovelhas que adota um gato perdido. Ela amamenta o animal quando ele sente fome, o que atrai os homens do vilarejo. Mas a mulherada fica puta e churrasca o pobre bichano. Margot, após muito chorar, arranja um marido e passa a mostrar seus dotes só pra ele. Katy Perry, I Kissed the Girl. A letra, que fala sobre uma garota que beija a outra por mera curiosidade, irritou LGBTs que consideraram que a artista estava se apropriando de temas bissexuais para chamar atenção.
Um fato bem curioso é que no Brasil, um professor de inglês foi expulso de uma escola no Distrito Federal após usar a letra em uma atividade, sendo acusado de promover bebidas alcoólicas e homossexualismo. Justin Timberlake, Take Back the Night. A ONG anti-estupro Take Back the Night Foundation não curtiu nem um pouco ver uma música com um título tão semelhante ao seu, ainda mais levando em conta a letra de cunho libidinoso. Após a ONG enviar uma carta aos seus advogados, o cantor se desculpou e disse que não sabia da existência da mesma. Passou a declarar apoio, evitando processos. Barry Maguire, Eve of Destruction. Lançada em 65, a canção faz várias referências aos problemas sociais e acontecimentos da época. Também inclui críticas à Guerra do Vietnã, o que a fez ser banida em algumas partes dos Estados Unidos, por supostamente servir de ajuda ao inimigo. Lil Nas X, Old Town Road. A canção de country rap foi removida da tabela country da Billboard por não possuir elementos suficientes do gênero. Caso permanecesse, alcançaria o topo no mês seguinte. Alguns acreditaram que essa exclusão se deu por motivações raciais. Link Wray in his Rayman, Rumble. Esse instrumental foi banido em diversas rádios no final da década de 50, mas como isso ocorreu sem nenhuma palavra proferida? Aparentemente, Rumble era uma gíria para briga de rua entre gangues. Isso, unido ao som distorcidíssimo da guitarra, causou temor de que a canção estava glorificando a delinquência juvenil. Patrick Jouvet, Où sont les femmes? Essa canção da disco music francesa despertou a ira das feministas por ser uma crítica ao comportamento da mulher moderna, que, segundo a letra, ficou desprovida de feminilidade. O movimento francês de liberação feminina enviou várias cartas insultando o artista. Ghislaine Tider, Flico na Pote V2. A letra relata um homem que chega em casa depois do trabalho e liga a TV para ver as belas apresentadoras, ficando cada vez mais excitado com elas. Por causa da vulgaridade, a Rádio Nacional Sueca foi boicotada por tocá-la com frequência. EAV, Burle. A canção é sobre um garoto que nasceu com mutações por causa de um desastre numa usina nuclear. Ele tem 4 mãos com 10 dedos cada, 6 orelhas, um cogumelo na cabeça e brilha no escuro. Mas o destino não foi tão cruel com o jovem Burle, já que ele se casa com a vizinha, que foi uma vítima de Chernobyl e, portanto, é bugada igual a ele. Também é dito que sua mulher vive muito feliz, porque Burle tem vários perus! O acidente de Chernobyl, o maior desastre nuclear da história, havia acontecido 2 anos antes. E embora a banda tenha o hábito de referenciar eventos recentes em suas letras, dessa vez não pegou bem. A banda foi acusada de capacitismo e foi boicotada pelas rádios. Aqua, Barbie Girl. A empresa de brinquedos Mattel alegou que a banda estava violando os direitos autorais de sua boneca e que a canção estava a sexualizando, ferindo a reputação do produto. A justiça decidiu que se tratava de uma paródia e o caso foi arquivado. Em 2009, a própria Mattel parodiou a música em uma propaganda. Barbie Girl também foi usada como sample de uma música que aparece no filme Barbie de 2023. Rammstein, Mein Teil. A música fala sobre o caso do canibal Armin Meiwes, que conheceu sua vítima online em 2001. Ambos se encontraram um ano depois e a vítima, por livre e espontânea vontade, optou por ter sua genitália engolida, literalmente. Após o membro ser arrancado, ambos tentaram comê-lo e decidiram fritar e temperar com sal, pimenta, alho e vinho. Mas fritou demais e acabou queimando, então Armin deixou para o cachorro. A vítima ficou decepcionada e pediu para ter seus testículos comidos no café da manhã do dia seguinte, mas horas depois colapsou e virou picadinho, aparentemente ainda vivo. Detalhe: a maior parte dos eventos foi gravada por Armin e está sob sigilo das autoridades alemãs. O corpo foi sendo comido aos poucos por ele, até ser pego 10 meses depois. Georges Brassens, Le Gorille.
Essa canção francesa é sobre um gorila num zoológico que é observado por um grupo de mulheres. Excitado, ele escapa da jaula e faz todo mundo correr, exceto uma velha e um juiz. Esse último é levado para o matagal pelo gorila e é supostamente estuprado. Ele grita por socorro em vão, assim como o homem que condenou a guilhotina no mesmo dia. A crítica à pena de morte ainda em vigor na época, junto ao humor extremamente vulgar, fez com que nenhuma rádio aceitasse tocar a música. Madonna, Hanky Panky. A letra fala sobre uma mulher que sente prazer em apanhar na bunda, basicamente uma sadomasoquista. Feministas na Irlanda consideraram a letra perigosa e acusaram Madonna de glorificar a violência contra mulheres, especialmente devido ao verso "Eu me contento com a palma de sua mão". Segundo a artista, a letra foi feita com intenções humorísticas. Bruce Springsteen, American Skin, 41 Shots. Uma canção de protesto contra o assassinato brutal de um inocente pelas mãos de policiais nova-iorquinos, que foram absolvidos por legítima defesa. Quando surgiram rumores de que Springsteen se apresentaria na cidade, o comissário local incentivou um boicote e o prefeito pediu para que a música não fosse tocada. Alguns policiais se recusaram a fornecer segurança para o show. O músico deixou claro que não era uma letra contra a polícia, mas sim contra a brutalidade. The Rolling Stones, Brown Sugar. O clássico dos Stones causou polêmica por abordar a escravidão africana de maneira fetichista. Um dos versos é comumente censurado pelo próprio Mick Jagger desde os anos 70. Em 2021, a banda removeu de vez a canção de seus shows. The Rolling Stones, Some Girls. Dessa vez, a banda foi acusada tanto de racismo como de sexismo. A letra retrata mulheres de diferentes raças e nacionalidades de maneira considerada ofensiva, especialmente o verso Mesmo recebendo uma visita do ativista Jesse Jackson, a distribuidora do álbum se recusou a editar a letra, dizendo que a intenção era satirizar os estereótipos. Iron Maiden, The Number of the Beast. Quando o clássico do heavy metal foi lançado na América no ápice do pânico satânico, grupos religiosos protestaram durante a turnê da banda e fizeram queimas públicas de seus álbuns. Apesar da histeria, a letra apenas retrata uma visão apocalíptica inspirada num pesadelo do baixista após ver o filme Dummy em A Profecia 2. Curiosamente, o produtor e engenheiro de som da banda se envolveu no acidente de um carro e um micro-ônibus transportando um grupo de freiras, em que os reparos custaram-lhe 666 euros. Billy Joel, Only the Good Die Young. A canção é sobre um rapaz que tenta convencer uma católica virgem a ter relações com ele. Grupos católicos pressionaram as estações de rádio para que a tirassem da programação. Drake, Girls Want Girls. Nessa música, o rapper fala sobre tentar seduzir uma lésbica pela qual ele sente atração, soltando frases como A letra foi considerada fetichista, homofóbica e extremamente imatura pelos críticos, que equipararam o infame verso com algo que uma criança na puberdade se gabaria por dizer. The Kingsmen, Louie Louie. Originalmente lançada em 57, a canção foi gravada por vários artistas ao longo do tempo. Entre eles, o The Kingsmen foi responsável pela versão mais famosa, que possui um som cru e vocais ininteligíveis. A banda gravou num único take e o vocalista teve que ficar na ponta dos pés para que sua voz alcançasse o microfone pendurado no teto, além de estar usando aparelho dental. Pouco depois, surgiram boatos de que os vocais eram difíceis de entender propositalmente para esconder uma letra com altas sacanagens e saliências. A suposta letra verdadeira circulava em pedaços de papel entre os adolescentes. A partir daí, a canção passou a ser banida em várias rádios americanas. E então, o mais absurdo aconteceu. O FBI iniciou uma investigação que perdurou por 2 anos e meio, apenas para concluir que nada obsceno foi encontrado na gravação. Ironicamente, aos 54 segundos, é possível ouvir o baterista gritando "fuck" após se atrapalhar. The Crystals,
He hit me and it felt like a kiss. A inspiração da letra foi a babá dos compositores, a cantora Little Eva. Ela apanhava do namorado frequentemente e dizia que o ato era motivado por amor. A canção foi raramente tocada na rádio após protestos alegando que ela romantizava a violência conjugal. Paul Anka, You're Having My Baby. O artista canta sobre ver sua mulher tendo um filho dele como prova de seu amor. As feministas não gostaram nem um pouco da ideia, que, segundo elas, era sexista por dizer que o filho seria dele, ao invés de ambos. O cantor se defendeu dizendo que o título simplesmente soava melhor assim. Outras criticaram um trecho que dá a entender que a mulher poderia ter deletado a criança, mas não fez isso por amor ao homem. O coitado não teve para onde correr e acabou recebendo o prêmio de porco chauvinista do ano por uma revista feminista. Eminem, Unaccommodating. O rapper foi acusado de ser insensível pela maneira com que referenciou o ataque à Manchester Arena ocorrido em 2017, onde um extremista islâmico detonou uma bomba no final de um show da cantora Ariana Grande. O prefeito da cidade e parente das vítimas criticaram o artista. Brad Paisley, Accidental Racist. A música exprime o desejo de demonstrar orgulho pelo sul dos Estados Unidos e usar a bandeira confederada sem ser taxado como racista, e que é injusto que as novas gerações paguem pelos erros das anteriores. Alguns acusaram a música de minimizar as questões raciais, especialmente os versos do rapper LL Cool J, que foram duramente criticados pela má escolha de palavras e falsa equivalência. If you don't judge my do-rag, I won't judge your red flag. If you don't judge my gold chain, I'll forget the iron chain. The Cure, Killian Arab. Já pelo título, é possível perceber o motivo da polêmica. A banda foi rapidamente acusada de promover violência contra árabes, embora a letra seja sobre uma cena do livro O Estrangeiro, onde um árabe leva um tiro do protagonista. Segundo o Comitê Árabe-Americano Antidiscriminação, a música tornou-se uma espécie de hino para indivíduos que veem a agressão contra árabes como um dever patriótico. Em 87, a gravadora e o vocalista pediram para que as rádios parassem de tocá-la. Futuramente, a banda passou a tocar versões censuradas nos shows, como Kissing an Arab e Killing Another. Patti Smith, Rock and Roll. Mais uma canção onde o motivo da polêmica fica claro ao ler o título. O fato de uma artista branca usar o termo negra repetidas vezes não foi bem visto, embora a música não tenha caráter ofensivo e o termo seja usado como sinônimo de rebelde. Rádios populares a ignoraram e, em 2022, vários serviços de streaming a removeram. Elvis Costello, Oliver's Army. Novamente um caso em que um artista branco gera polêmica por usar o termo negro, mesmo com a música tendo uma mensagem anticolonial. Costello também usou termos racistas ao estar bêbado numa conversa, o que elevou as críticas. Em 2022, o músico declarou que não iria mais tocá-la e pediu para as rádios fazerem o mesmo. The Kinks, Lola. Na canção, o narrador detalha um encontro num bar com uma pessoa transexual por quem ele se apaixona. Algumas rádios baniram a música ou removeram os versos mais sugestivos devido à temática controversa. Também há uma menção à Coca-Cola, o que feria a política de marketing da BBC. A turnê da banda foi interrompida para que o vocalista voltasse a Londres e regravasse o trecho para que ela fosse para a rádio. Loretta Lynn, The Pill. A canção country glorifica a pílula anticoncepcional, cuja popularidade estava aumentando. Por causa do conservadorismo predominante no meio, muitas rádios country se recusaram a tocá-la, já que a pílula está relacionada à revolução sexual. Judas Priest, Better By You, Better Than Me.
12 anos após o lançamento do single, foi movida uma ação civil contra a banda, alegando que ela teria sido responsável pelas tentativas de autodelete de 2 jovens, em que um deles sobreviveu por mais 3 anos. Os pais dele e um advogado acusaram a canção de conter uma mensagem subliminar dizendo "faça". Além de não haver uma única evidência, várias inconsistências foram apontadas. Mesmo que "faça" estivesse na música, o termo por si só não indica nada. E para que subliminalmente incentivar os fãs a deixarem de existir, ao invés de incentivá-los a comprar mais álbuns? Obviamente, a banda foi absolvida. The Beatles, A Day in the Life. Lançada no auge da contracultura, a música foi banida da BBC por supostas referências a entorpecentes, como a frase "Eu adoraria te deixar ligado" e os versos "Subi as escadas e fui fumar, alguém disse algo e comecei a sonhar". A banda negou as alegações, embora pouco tempo depois, McCartney tenha declarado que havia experimentado LSD. So, I mean, if I was to say where I got it from, it's illegal and everything, it's silly to say that, so I'd rather not say that. Don't you believe that this was a matter which you should have kept private? But the thing is, that I was asked a question by a newspaper. I decided to tell him the truth. I really didn't want to say anything, because if I'd had my decision, if I had it my way, I wouldn't have told anyone, because I'm not trying to spread the word about this. But the man from the newspaper is the man from the mass medium, I'll keep it a personal thing. If he does too, if he keeps it quiet. But he wanted to spread it, so it's his responsibility, for spreading it, not mine. Tom MacDonald, Facts. Aqui, o rapper junto ao conservador Ben Shapiro criticam movimentos identitários e a cultura woke. A música foi acusada de ser um rage bait, estratégia de incitar raiva para gerar engajamento. Foi apontada a hipocrisia de Shapiro ao participar de uma música de hip hop, devido ao seu histórico de críticas ao gênero. A rapper Nicki Minaj fez seus fãs se voltarem contra ela ao elogiar a música. Marilyn Manson, Get Your Gun. Inspirada no assassinato político de um médico deletador de fetos por um ativista cristão, a letra busca apontar a hipocrisia por trás do ato. Por abordar temas chocantes e violentos, a obra do artista foi citada por alguns conservadores como influência na tragédia de Columbine. Frank Lazar, Baby It's Cold Outside. Escrita para ser cantada com a mulher do compositor e popularmente conhecida como um clássico de Natal, a letra retrata um anfitrião e sua hóspede. A mulher quer voltar para casa pois teme que sua família esteja preocupada, e o homem insiste que ela permaneça. Mal sabia o casal que a modernidade problematizaria a canção, acusando-a de romantizar a importunação sexual e até mesmo o estupro. Minor Threat, Guilty of Being White. A inspiração da música veio das experiências do vocalista num colégio majoritariamente negro, onde alunos brancos eram tratados de forma hostil e injusta. Contudo, foi acusada de ter uma retórica semelhante à de supremacistas brancos. Em 96, o Slayer fez um cover, onde um verso era levemente alterado, de culpado de ser branco para culpado de estar certo. E então, o rótulo de racista caiu sobre o Slayer. Até mesmo o frontman do Minor Threat expressou indignação. Madonna, Papa Don't Preach. Aqui, a cantora interpreta o papel de uma adolescente confessando a gravidez para o pai e resistindo à pressão social para deletar a criança ou adotá-la, optando por criá-la. A cantora foi acusada de romantizar a gravidez na adolescência. Uma organização feminista ficou furiosa e pediu por uma versão onde o lado pró-escolha fosse representado. A Planned Parenthood, ONG promotora da saúde reprodutiva, vulgo Fetus Deletus, recomendou que as rádios não tocassem a música. Numa performance no ano seguinte, a artista dedicou a canção ao Papa João Paulo II, o que fez com que o Vaticano pedisse um boicote aos seus shows na Itália. Cardi B, WAP. De um lado, a crítica mijou Guaraná descrevendo a música como uma ode à sexualidade feminina.
Do outro, políticos e personalidades conservadoras a criticaram pela vulgaridade e maneira explícita de abordar práticas libidinosas. O comentarista político Ben Shapiro foi ridicularizado após recitar a letra e fazer comentários considerados constrangedores. Yeah, you effin', with some wet-ass P-word, bring a bucket and a mop for this wet-ass P-word. Give me everything you got for this wet-ass P-word. I mean, a bucket and a mop? This sounds like there's something that is going on here that is not biologically normal. And by the way, the song is so unsexy that it frankly sounds like somebody describing what amounts to a serious condition that requires the care of a doctor. Fortunately, I know a doctor, who is my wife, and so I asked her for her medical diagnosis, and she looked at the lyrics herself, and after being kind of appalled by them, obviously, there are a few sort of giveaways here. So first of all, a bucket and a mop for this wet-ass P-word. So first of all, she had to clarify whether wet-ass P-word was a description of the P-word or whether one of the clinical symptoms here was also diarrhea. Bring a bucket and a mop. So this suggests that there's an awful lot of, not to be too graphic, but some sort of medical discharge that's happening here. Right, a lot too much, because that's a symptom of something that is not going great. Kanye West, Famous e Carnival. Famous gerou controvérsia devido a um trecho em que Kanye diz que poderia ter relações com a cantora Taylor Swift por tê-la tornado famosa, em referência ao Video Music Awards da MTV de 2009, onde o rapper interrompeu o discurso de Taylor, causando repercussão negativa. O trecho também se refere a ela como piranha. O artista se defendeu dizendo que teve uma conversa por telefone na qual a cantora teria aprovado a letra, o que foi negado por ela. A esposa do rapper entrou na briga e, contrariando as leis da Califórnia, vazou um trecho da conversa onde Taylor parecia ter concordado. 3 anos depois, outros 20 minutos foram vazados, mostrando que Taylor não havia aprovado o trecho em que é ofendida. Em 2024, a cantora foi novamente mencionada na música Carnival, indignando seus fãs. Sydney Carter, It Was on a Friday Morning. A letra aborda a crucificação de Cristo pela perspectiva do bom ladrão, que culpa Deus pela injustiça, com frases como "é Deus quem deveriam crucificar" e "pro inferno com Jeová". A canção foi considerada blasfema. Nos anos 70, foi incluída no inário para capelães militares nos Estados Unidos, o que gerou uma tremenda revolta entre grupos cristãos e congressistas, onde mais de 15 mil cartas foram enviadas se opondo à inclusão do hino, que foi trocado em versões posteriores. XTC, Dear God. Além da temática antirreligiosa ter feito o vocalista receber cartas de ódio, Houve 2 atos de violência na América relacionados à música. uma estação de rádio recebeu uma ameaça de bomba por tocá-la, e um membro do corpo docente de uma escola foi feito refém com uma faca por um estudante que obrigava a música a ser tocada. Anal Kant. A banda de grindcore é conhecida por seu humor negro extremamente vulgar que provoca tudo e todos, a começar pelo nome e logo, que são um ânus e uma vulva. Os títulos das suas músicas fazem piadas com minorias, tabus sociais e outros músicos. Exemplos: você se converteu ao judaísmo para um cara tocar no seu pau. Você era feia demais para estuprar, então eu te espanquei. Eu infiltrei um debilóide num banco de esperma. E o melhor de todos, Limp Bizkit acham que são negros, mas são só gays. The Prodigy, Smack My Bitch Up. A música consiste de só 2 versos. A banda foi acusada de misoginia e se defendeu dizendo que a letra é sobre fazer algo intensamente. O videoclipe foi ainda mais polêmico por mostrar o uso de entorpecentes, coito lésbico e crimes no trânsito. Tom Jones, Delilah. A letra do artista galês conta a história de um homem que passa pela janela de sua amada e a vê tendo relações com outro. Na manhã seguinte, ele a mata a facadas e fica à espera da polícia. Pouco depois, a música se tornou uma tradição no rugby galês, onde era tocada nos estádios e cantada pela plateia, junto com outras. Porém, a partir dos anos 2000, começaram a surgir críticas ao seu conteúdo. Políticos a acusaram de romantizar a violência contra mulheres e, eventualmente, foi retirada da playlist de intervalo dos jogos. Em 2023, foi banida completamente quando a seleção ordenou aos coros que a removessem da lista de canções. Michael Jackson, They Don't Care About Us.
A mídia americana entrou em chamas devido a versos com cunho antissemita, incluindo o uso do termo kaik, uma ofensa aos judeus. O artista se esclareceu várias vezes, dizendo que sua intenção foi criticar a discriminação e que a letra foi mal interpretada. Futuras cópias do álbum e remixes da música censurariam o trecho. Anti-Nowhere League, So What? A letra zomba de pessoas que aumentam histórias de si mesmas, inspirada numa conversa de bar onde dois homens se gabavam relatando experiências passadas. Seu conteúdo tem referências a masturbação, DSTs, bestialismo e possível pedofilia. Devido à lei de obscenidade, a polícia britânica confiscou todas as cópias do single das distribuidoras e dos pontos de venda. Future, Karate Chop Remix. A música conta com participação do rapper Lil Wayne e deu o que falar por conta de um de seus versos. Emmett Till foi um jovem rapaz brutalmente assassinado em 1955 por supostamente ter flertado com uma casada, que futuramente assumiu que a maior parte de seus testemunhos se trataram de falsas acusações. O verso em questão ofendeu profundamente a família de Till e foi removido da versão do álbum. Já Lil Wayne perdeu seu patrocínio com a Pepsi. Guns N' Roses, Use It to Love Her. A letra foi inspirada numa música supostamente do Great White, em que um homem reclama que sua mulher o trata mal. A banda decidiu recontar a história com um final feliz, e assim surgiu a polêmica música, que foi duramente criticada por feministas, por falar sobre uma mulher que, mesmo após ser morta pelo marido, continua o atormentando. Jennifer Lopez, I'm Real, Murder Remix. A música original foi lançada no início de 2001 como parte do álbum J.Lo, que alcançou grande popularidade na parada da Billboard. A versão remixada foi lançada como single meses depois e teve grande sucesso, chegando em primeiro lugar na parada Hot 100 e fazendo J.Lo voltar ao top 10. Contudo, havia um grande problema. O dito remix, na verdade, se tratava de uma música radicalmente diferente da versão do álbum. Ou seja, foi exposta uma gigantesca brecha que permitia que os artistas criassem músicas totalmente novas e as classificassem como remixes para inflar os números e aumentar o tempo de permanência nas paradas. Isso fez com que a metodologia fosse alterada no ano seguinte, onde remixes muito diferentes passariam a ser contados como uma canção separada. A música também foi polêmica pelo uso da palavra nigga pela cantora. Dr. Dre, Bitches Ain't Shit. A música foi criticada por retratar mulheres de forma degradante e é frequentemente citada como exemplo de misoginia no gênero hip-hop, sendo inclusive mencionada pela ativista Delores Tucker, conhecida por sua cruzada contra os artistas do gangsta rap. Em 2005, Ben Folds fez um cover ainda mais controverso pelo fato de ser um músico branco usando o termo nigga. Em 2019, ele decidiu parar de tocá-la e no ano seguinte a removeu dos serviços de streaming. Breskvica, Gnezdo Orlovo. A canção da artista sérvia foi feita para o concurso nacional que decidiria a música que representaria o país no Eurovision daquele ano. A letra possui cunho nacionalista e alguns chegaram a interpretá-la como uma defesa à reanexação do Kosovo, que tornou-se independente em 2008. A cantora foi acusada até mesmo de legitimar a limpeza étnica dos albaneses pelos sérvios durante a Guerra do Kosovo no fim dos anos 90. Outra polêmica se deu por conta do título, que se traduz para Ninho da Águia, mesmo nome do chalé construído nos anos 30 para as reuniões do partido nazista. Porém, a águia é só um símbolo da identidade nacional sérvia. John Lennon, Woman is the Need of the World. O título, totalmente desprovido de sutileza, surgiu de uma entrevista com Yoko Ono anos antes, onde ela afirmou que as mulheres são o grupo mais oprimido de todos, usando a infame frase que as compara aos escravos negros. Devido ao uso da palavra proibida, a maior parte das rádios não a tocou. Críticos afirmaram que o casal não tinha conhecimento ou empatia com o sofrimento dos afrodescendentes e estavam fazendo falsa equivalência entre sexismo e racismo. Lana Del Rey, Cola.
Após os crimes libidinosos do produtor cinematográfico Harvey Weinstein se tornarem públicos em 2017, a letra foi alvo de questionamentos por conter o trecho Houve suspeita de que se tratava de uma referência a Weinstein e seus abusos. A cantora retirou a música do setlist logo depois, admitindo que tinha em mente um personagem inspirado em Weinstein ao compor a letra, confirmando parcialmente os rumores. Curiosamente, no encarte do álbum, o verso sempre apareceu levemente alterado, censurando o nome Harvey. The Groggers, You Can Sin. A letra relata um jovem judeu que é rejeitado por uma garota pelo tamanho de seu nariz e recorre a uma rinoplastia, só para ser rejeitado novamente. Embora a banda seja composta por judeus, seu humor autodepreciativo envolvendo o estereótipo do nariz grande foi recebido de maneira negativa e chegou a ser criticada até pela Liga Antidifamação. A abordagem leviana da cirurgia plástica também foi vista com maus olhos. A banda entrou num breve hiato após a polêmica. Slayer, Boast Morton e Dead Skin Mask. Em 1995, uma adolescente foi sacrificada por 3 satanistas que estudavam em sua escola. Os assassinos eram fãs da banda e um deles declarou que estudou as letras e se sentiu influenciado pelos temas macabros e violentos. O crime ocorreu para servir de inspiração à própria banda dos criminosos. 5 anos depois, a família da garota tentou processar o Slayer com o argumento de que as 2 músicas deram instruções para que os atos de barbárie fossem cometidos. O caso foi arquivado, fazendo a família entrar com um novo processo, alegando que a banda estava conscientemente distribuindo material danoso a menores, mas também foi arquivado. Slayer, Jihad. A letra foca no ponto de vista de um terrorista que participa do ataque do 11 de setembro e inclui um trecho com palavras de Mohammed Atta, líder dos sequestradores das aeronaves. Os familiares das vítimas se ofenderam com o conteúdo gráfico. Na Índia, um grupo cristão enviou uma carta à polícia temendo que a música ofendesse os muçulmanos. A EMI Índia pediu desculpas pelo álbum, que foi retirado das lojas e descartado dos estoques, sem planos de relançamento. Two Live Crew. Conhecido por suas letras explícitas, o grupo foi alvo de censura múltiplas vezes. Em 87, o balconista de uma loja de discos foi acusado de corrupção de menores por vender o álbum de estreia da banda a uma garota de 14 anos, mas foi absolvido. O terceiro álbum foi o primeiro na história da América a ser declarado legalmente obsceno, após o advogado conservador Jack Thompson entrar em contato com o governador da Flórida. Um varejista local foi detido após vendê-lo para um policial disfarçado, e até mesmo os membros do grupo foram presos por tocarem as músicas numa boate. Em 92, a decisão foi anulada. AC/DC, Nightcrawler. Nos anos 80, o satanista Richard Ramirez aterrorizou Los Angeles com uma série de assassinatos e estupros. O criminoso era fã declarado da música e da banda, possuindo até uma camisa e um boné que foi deixado numa cena de crime, o que manchou severamente a imagem do AC/DC. A letra descreve um assassino que age na calada da noite, o que foi ligado aos próprios atos de Ramirez. Apesar disso, a banda declarou que a letra é sobre um jovem que se esgueira no quarto da namorada. Ozzy Osbourne, Sweet Solution. Em 84, um adolescente se deletou logo após ouvir a canção, que fala sobre alcoolismo e autodelete. Seus pais processaram Ozzy e a gravadora por encorajar comportamentos autodestrutivos nos jovens. Ozzy se defendeu dizendo que a inspiração foi a morte de Bon Scott do AC/DC, causada por intoxicação alcoólica. Os advogados usaram o verso a seguir como evidência. Também alegaram que um trecho dizia: "Para que tentar? Pegue a arma e atire." Na verdade, o verso se trata apenas de uma frase sem sentido.
No fim, os querelantes falharam em provar que o cantor tinha algo a ver com a morte. O controverso Don Warden, agente musical e sogro de Ozzy, declarou: "Honestamente, eu duvido que o Sr. Osbourne sabia o significado da letra, se é que tinha, já que seu conhecimento da língua inglesa é mínimo." Nirvana, Rape Me. O título e a letra soaram absurdos para muitos, que criticaram a forma leviana de discutir um tema sensível como o estupro. Cobain a escreveu visando passar uma mensagem anti-estupro, da forma mais literal possível, para que não gerasse mais interpretações. Antes mesmo de ser lançada, a banda quis tocá-la no MTV Music Awards em 92, o que foi negado, pois o presidente da emissora temia dar a entender que estavam normalizando o estupro. Na performance, Cobain tocou o início da canção de maneira provocativa, pausando logo em seguida e tocando a música combinada. Em 2019, a filha de George Bush revelou que teve seu CD do Nirvana quebrado pelo pai por conta de uma música específica, dando a entender que se tratava de Rape Me. Well, I mean, he did and he didn't. So I went out with my money, I guess, that I got from doing chores, allowance. Yeah. And I bought a Nirvana CD. It was one of my first. Which one? Nevermind? With the baby on it? The one, I think it was actually In utero, maybe, for you, you're younger. And it was a bad, there was a really bad song on it, which I'll tell you during commercial. Okay. But my dad heard it. Oh, I know what it is. You know what I'm talking about? Yes. And my dad heard me playing it on my little Discman or whatever. Oh my gosh, if it's the CD song I'm player. thinking Yes. of, that would be Yes, horrifying. the future leader of the free world listening to you listen to that. That's terrifying. Yes, he was terrified. What did he do? He broke the CD over his leg. Wow, really? He never was mad like that, but this particular song really encourages, to hear your little daughter listen to it. Yeah, no, that would be tough. You know what I'm thinking I think about. any hardcore Nirvana fan could probably guess what the song is. It's Those two are- words, right? Yes. Yeah. You've got it. Yeah. Robin Thicke, Blurred Lines. A letra fala sobre um homem que tenta seduzir uma mulher comprometida numa boate, insistindo que ela o deseja mesmo expressando o oposto. A música foi repudiada pelos críticos, acusada de objetificar mulheres, glorificar o estupro e reforçar ideias que culpam a vítima pelo ato. B.O.B. Flatline. A ideia para um diss visando atacar o astrofísico Neil Tyson surgiu após uma discussão entre ambos no Twitter sobre o formato da Terra. Além de defender a teoria da Terra plana, a letra inclui referências a reptilianos e diz que a maçonaria doutrina crianças. Mas o que realmente causou problema foi a menção ao escritor negacionista do Holocausto, David Irving, e a ideia de que o presidente americano seria uma marionete judaica. O chefe da Liga Antidifamação se pronunciou, dizendo que a letra poderia reforçar estereótipos antissemitas. E em dólar, Vultures. Lançada não muito depois dos comentários controversos de Kanye envolvendo judeus e elogios a Adolf, um de seus versos foi duramente criticado por referenciar a polêmica de maneira provocativa, ao dizer: Outro verso mencionando a tragédia de Columbine também foi mal visto. Drowning Pool, Bodies. Há pelo menos 2 crimes relacionados à canção. Em 2003, um adolescente matou os pais a tiros enquanto a ouviam nos fones de ouvido. E em 2011, após uma tentativa de assassinato contra uma deputada, foi descoberto que o perpetrador tinha salvo como favorito no YouTube um vídeo onde a bandeira americana era queimada ao som da música. Num pronunciamento, a banda disse que a letra não tem a ver com violência, mas sim com a cultura do mosh pit. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. O clássico do rock é uma resposta a Southern Man e Alabama, 2 canções de Neil Young que criticam o legado da escravidão no sul dos Estados Unidos. A música defende a identidade sulista e menciona de maneira polêmica o na época governador do Alabama, George Wallace, ferrenho defensor da segregação racial. Segundo o vocalista, a parte das vaias foi ignorada, e a parte do povo amando o governador foi usada para alegar em uma suposta defesa da banda à segregação, assim como uma fala no final que diz:
Futuramente, o guitarrista e coautor da letra declarou que o intuito era de fato defender o Alabama como um todo, incluindo Wallace. Logo, as vaias seriam dos nortistas, e fizemos tudo o que pudemos se refere ao esforço para eleger o governador, pois apesar dos pesares ele ainda representava o sulista médio. Uma das vocalistas de apoio é negra, e inicialmente havia negado o pedido para cantar. So when we got to the session, the producer just told us what he wanted us to sing. We knew it was Sweet Home Alabama, which we really wanted nothing to do with any type of Alabama at that time in our lives. But that was a part of our protest. You know, we couldn't stand on the front lines, but we could certainly sing Sweet Home Alabama with all of our heart and souls, a song that will live in infamy. Sex Pistols, God Save the Queen. Lançado em pleno jubileu de prata de Elizabeth II, o clássico do punk faz um completo escárnio com a rainha e a monarquia britânica. Usando frases como regime fascista, ela não é um ser humano, não há futuro no sonho inglês. Foi rapidamente banida de inúmeras rádios por ser considerada de mau gosto e várias lojas se recusaram a vender o single. Mesmo assim, alcançou o segundo lugar na parada de singles no Reino Unido e há fortes indícios de que houve manipulação para impedi-lo de atingir o topo. Membros da banda e produtores chegaram a ser publicamente atacados com armas brancas. Rocco, You O.E.N. No. A música conta com a participação do rapper Rick Ross, que em alguns de seus versos diz: Put Molly all in her champagne. She ain't even know it. I took her home and I enjoyed that. She ain't even know it. Por conta da aparente apologia ao estupro, foi feita uma petição para a Reebok com mais de 72 mil assinaturas para cancelar o patrocínio com Ross, o que ocorreu rapidamente. O rapper se defendeu, negando que a letra era sobre estupro, e o trecho foi removido para tocar na rádio. O rapper 50 Cent, no final de 2023, publicou no Instagram uma captura de tela dos versos polêmicos, associando Ross com o rapper P. Diddy, envolvido em diversos escândalos libidinosos. Ice Cube, No Vaseline. Uma resposta ao NWA, grupo de hip-hop do qual o rapper fez parte e que passou a provocá-lo depois da saída. Jerry Heller, o empresário do grupo, é quem recebe as críticas mais brutais, sendo acusado de ser um explorador. Alguns versos foram considerados ofensivos, como "É caso de dividir para conquistar, porque tu deixou um judeu branco rachar meu grupo." E "Suma com esse diabo de forma simples, meta uma bala em sua têmpora. Vocês não podem ser os Niggas for Life com o judeu branco os ordenando." A aparente ameaça de morte fez com que um rabino ligado a uma organização judaica se pronunciasse, dizendo que o rapper estava tornando uma briga profissional em uma disputa racial. Brian McFadden, Just the Way You Are, Drunk at the Bar. A letra descreve um homem que vê uma mulher dançando bêbada num bar e quer levá-la para casa para, nas palavras dele, tomar vantagem. Foi amplamente acusada de fazer apologia ao estupro. Segundo o cantor, o intuito foi fazer uma canção bem-humorada sobre sua própria mulher e como ele achava engraçado ver ela bêbada. Ele pediu para que as rádios não a tocassem, cancelou seus planos para um videoclipe e destinou seus lucros às vítimas desse tipo de crime. Falco, Ginny. A letra é sobre a perspectiva de um stalker que possui um relacionamento obsessivo com uma mulher e foi criticada por supostamente ser simpática ao narrador e glorificar o estupro. Associações feministas levantaram boicotes e a canção foi banida em várias rádios alemãs por motivos éticos ou tocada após um aviso de conteúdo. Na Alemanha do Leste, era proibido tocá-la em danceterias. The Rolling Stones, Street Fighting Men. Inspirada nas rebeliões estudantis na Europa e nos protestos contra a Guerra do Vietnã, a música aborda diretamente o tema de revolução. Na América, foi lançada como single num período de extrema turbulência e caos social. Martin Luther King e o candidato à presidência Robert Kennedy haviam sido assassinados há pouco tempo, e há uma semana havia ocorrido a tensa Convenção Nacional Democrata e os confrontos violentos entre manifestantes anti-guerra e a polícia de Chicago. Seu conteúdo foi considerado subversivo e preocupou as rádios, que a boicotaram por medo de incentivar mais violência. Rezo Xerez e Laszlo Yavor, Somoru Vacharna. A letra foi inspirada no término do relacionamento entre Laszlo Yavor e sua mulher. Ela descreve o lamento de alguém pela morte da pessoa amada, junto à vontade de revê-la no pós-vida.
A canção tornou-se um grande sucesso, ganhou uma versão em inglês e foi gravada por inúmeros artistas. No entanto, está associada com nada menos do que uma centena de casos de autodelete só na década de 30, tanto na Hungria quanto na América. Embora não haja provas concretas de que todas as mortes tenham sido incentivadas pela canção, o próprio compositor Rezo Xerez cometeu o ato décadas depois, assim como o vocalista da banda The Associates, que também gravou a música, o que fomentou ainda mais as lendas urbanas. The Beatles, Helter Skelter. Criada com a intenção de ser suja e agressiva, a canção foi interpretada pelo ocultista e criminoso Charles Manson como parte de uma profecia codificada de uma guerra racial apocalíptica onde todos os brancos morreriam, exceto a família Manson, que emergeria do subsolo e instauraria um governo. Na geladeira do casal LaBianca, vítimas da família Manson, foi escrito o título da música com sangue. Guns N' Roses, Look at Your Game, Girl. No ano de 93, era lançado o álbum de covers, The Spaghetti Incident. O disco possui uma faixa secreta que não é mencionada no encarte, que consiste em um cover de ninguém menos que Charles Manson, chegando a contar com agradecimento ao mesmo no final. Isso revoltou a crítica e grupos de direito das vítimas, que a considerou de extremo mau gosto. Muitos temeram que o próprio Manson poderia lucrar com a canção. Por isso a banda pensou em remover a música de futuras cópias. Mas no fim, os royalties foram direcionados ao filho de uma das vítimas. Pope, Sorted for Is and Wis. A canção explora a artificialidade do uso de entorpecentes e a ilusão de felicidade causada por eles. O jornal britânico The Mirror estampou na primeira página um pedido de banimento da canção, junto a um artigo que dizia que se tratava de uma letra pró-entorpecentes. O que complicou ainda mais foi o fato do encarte do single conter instruções para transformar um pedaço de papel em um saquinho, dando a entender que se tratava de um improviso para esconder substâncias ilegais. Eventualmente, foi trocado por um encarte branco. Segundo o vocalista, o intuito não era ser pró ou contra narcóticos. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? No Brasil, a polêmica das músicas tocadas ao contrário ganhou popularidade no final dos anos 80, quando surgiram boatos de que os LPs da Rainha dos Baixinhos, Xuxa, continham mensagens satânicas e que ela teria feito um pacto demoníaco. Quando tu pensas em cantar, tu pensas em cantar de começo, de frente, não de trás para frente, sim de frente para trás. É uma coisa, me perdona-me, mas idiota, porque não foi eu que escrevi a música. As pessoas escreveram em português. E em português não se queda nada. Mas é uma coisa muito estranha que as pessoas começam a ouvir a música de trás para frente, porque é uma loucura. Ira, Pobre Paulista. Ao longo dos anos, trechos da canção foram interpretados como ofensas aos nordestinos. Quero ver, mas essa gente eu quero ver, mas os ignorantes. Eu quero ver gente da minha terra. Eu quero ver gente do meu sangue. O guitarrista e compositor se desculpou, mas sempre negou que se tratava de preconceito, e sim de uma crítica às autoridades. O vocalista o desmentiu em uma entrevista, dizendo que em uma conversa de bar, ele havia admitido que era uma letra contra a migração de nordestinos e sua cultura. A banda já não a toca há anos. Ludmilla, Verdinha. 4 dias após o lançamento, um deputado acusou a cantora de fazer apologia à venda e consumo da erva ilegal.
Ele pediu por uma investigação policial, pela retirada de circulação da música e por uma nota de repúdio da Câmara dos Deputados. A cantora o acusou de cometer os crimes de calúnia e difamação, entrando em ação contra o parlamentar, mas o STF rejeitou. Uma marca de sapatos cancelou um contrato com ela e foi descoberto que traficantes estavam vendendo erva com sua foto estampada. O programa Encontro teve sua classificação indicativa aumentada após permitir que ela performasse a música. Planet Hemp. O grupo é conhecido por defender abertamente a legalização da erva. Seus membros foram presos em Brasília nos anos 90. Discos, camisas, ingressos e materiais promocionais já foram apreendidos. Em 97, através do Ministério Público, o apresentador Al Borghetti os impediu de tocarem no Paraná. Não tragam o Planeta Hemp na capital, porque o Ministério Público vai metê-los na penitenciária. E o dono da casa de show que trouxer vai ser enquadrado no artigo 12. Incitação ao seu filho fumar maconha. Inclusive, estão querendo levar esse Planeta Hemp para se apresentar em Caiobá. Só se passar por cima do meu cadáver. Esses caras não têm o direito de cantar maconha, de divulgar a maconha. E você deve proibir o seu filho de ver esses cafajestes em qualquer cidade do Brasil. Em 2024, o prefeito de Criciúma ameaçou cortar a luz de um show na cidade, o que não aconteceu. Kamaitachi, Bob. O artista usa diversas metáforas relacionadas ao ocultismo para descrever uma criança que possui um amigo imaginário e sofre em um lar disfuncional. Grupos religiosos a interpretaram como uma apologia ao satanismo e a comportamentos destrutivos. Sônia Mamed e Evaldo Gouveia, Maria Chiquinha. A canção humorística descreve um casal em que o homem questiona a mulher sobre uma possível infidelidade, no fim ameaçando tirar dela a cabeça e aproveitar o resto. Na década de 90, a dupla Sandy e Júnior fez um cover da música que obteve popularidade. Nos últimos tempos, a canção passou a ser considerada misógina, e a dupla não a incluiu no repertório da turnê comemorativa de 2019. Apesar disso, a plateia começou a cantar e ambos acompanharam, mas sem completar a última estrofe, que contém a infame referência a assassinato e necrofilia, optando por dar uma lição de moral. Para com isso, isso aí não é mais aceitável, não são mais os anos 90. Não fazendo nada com isso, deixa em paz a Maria Chiquinha. A Maria Chiquinha faz o que ela quiser no mato. Marília Mendonça, Amante Não Tem Lar. A letra relata a conversa entre uma mulher traída e a amante do homem. Foi considerada sexista por conta da amante assumir toda a culpa e defender o homem, mas a cantora declarou que se tratava de uma crítica. MC Naldinho, Um Tapinha Não Dói. Em 2003, uma ONG entrou com uma ação judicial no Ministério Público por considerar que a música banalizava a violência contra mulheres e as objetificava. Por conta disso, a Furaton 2000, que detinha os direitos, foi condenada e teve que pagar uma multa de R$500 mil, mas eventualmente foi absolvida. O funk proibidão é um estilo de funk carioca que relata explicitamente o crime organizado e o tráfico de drogas nas favelas, muitas vezes exaltando facções e defendendo a eliminação de policiais, o que faz o gênero ser alvo de duras críticas e censura. Mas seus defensores argumentam que se trata de um mero retrato da realidade das comunidades. Funkeiros como MC Smith, MC Dido e MC Pose já chegaram a ser presos por apologia. Henrique e Juliano, Vidinha de Balada. A letra descreve alguém que procura ter um relacionamento sério e deseja acabar com a vida de hedonismo da pessoa amada de maneira incisiva. Por isso, foi acusada de romantizar relacionamentos abusivos. Tati Zaki, Pararatibum. A música se baseia em samples da canção cantada pelos anões no filme Branca de Neve e os Sete Anões.
A empresa detentora de seus direitos entrou em contato e ela teve seu clipe derrubado. Também foi proibida de ser tocada na rádio e na TV. Um dos motivos para a não liberação da música foi sua letra sexualizada. O DR era uma banda humorística conhecida por abordar satanismo, entorpecentes, sodomia e outros tópicos ligados ao humor negro, sendo a música Bonde do Aleijado a causadora de maiores problemas, já que rendeu ao grupo um processo que os impedia de tocá-la. Futuramente, foi condenada por incentivo de crimes e discriminação religiosa, encerrando suas atividades em 2016. MC Diguinho, só surubinha de leve. A letra foi completamente rechaçada por falar sobre estuprar mulheres após embebedá-las. A música foi apagada de várias plataformas por conta de denúncias, e o funkeiro se defendeu lançando uma versão censurada, dizendo ter sido mal interpretado e não ter tido intenções desrespeitosas. Durante o governo militar, houve uma fiscalização considerável às obras artísticas, para assegurar que não havia mensagens contrárias ao regime, ou que incitassem desordem. Censores examinavam letras de músicas antes de serem lançadas às massas. Por isso, muitos músicos eram vigiados, presos ou forçados a viver em exílio. Para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, foi talvez o caso mais emblemático, já que se tratava de uma crítica explícita aos militares, fazendo-a ser proibida e posteriormente se tornar um hino de resistência. Vandré passou um tempo exilado e abandonou a carreira musical. Como forma de driblar a censura, artistas usavam metáforas e trocadilhos para se manifestar de maneira implícita, como Chico Buarque em suas canções Apesar de Você e Cálice. This is about shooting blood from your cock. A banda Cannibal Corpse é conhecida por abordar exclusivamente temas macabros de forma gráfica. Foi acusada diversas vezes de promover violência e misoginia. Suas letras são explícitas ao detalhar contos de tortura, mutilação, estupro e necrofilia, na maioria das vezes sob a perspectiva do assassino. As capas dos álbuns refletem o sadismo das letras através de artes repletas de sangue e nudez. A banda foi censurada em diversos países, sendo restringida de tocar em alguns ou até mesmo sendo ameaçada de prisão. Políticos americanos acusaram o grupo de manchar o caráter nacional e fizeram campanha para que a gravadora os abandonasse. Na Alemanha, múltiplos álbuns se encontram no índice de conteúdo danoso aos jovens, o que torna proibida a exposição, venda e performance para menores, incluindo em plataformas de streaming. Os membros explicaram que suas músicas são simplesmente histórias de terror fictícias, inspiradas em filmes, e que não promovem violência. Apesar de tudo, é a banda de death metal com o maior número de vendas da história. Hopsin, Happy Ending. A letra descreve as experiências do rapper em casas de massagem asiáticas com descrições gráficas de atos libidinosos. A música conta com um sample de um riff oriental e uma imitação estereotipada do sotaque. Foi completamente rechaçada e acusada de tratar asiáticas de maneira misógina e racista. Segundo uma congressista americana, a música zomba de vítimas de tráfico humano ao ignorar que muitas mulheres trabalham nessas casas forçadamente. Slayer, Angel of Death. A letra foi inspirada em livros sobre o físico do partido nazista, Joseph Mengele, que detalhavam experimentos cirúrgicos bizarros e macabros. A música descreve atos de extrema tortura em benefício da raça ariana, sob a perspectiva de Mengele, sem ter um viés pró ou contra. Isso fez com que sobreviventes do Holocausto e famílias das vítimas se ofendessem. A banda foi acusada de simpatizar com o nazismo. O lançamento do álbum foi atrasado em 4 meses, já que a Columbia Records se recusou a lançá-lo devido ao conteúdo gráfico.
O interesse da banda com a temática nacional-socialista se estendia para a coleção de medalhas do guitarrista Jeff Hanneman, o que foi usado como evidência de apologia. A banda sempre negou as acusações, dizendo que a letra era como um documentário e que não era preciso condenar as ações, já que as maldades já eram retratadas de maneira explícita. Em 2018, Mike Shinoda, do Linkin Park, ouviu a canção pela primeira vez e comentou que sua impressão inicial foi de que se tratava de uma completa glorificação. Eminem, Kill You. O rapper se imagina realizando atos violentos de maneira irônica, como assassinar mulheres de diversas formas e estuprar sua própria mãe. A letra chegou a ser citada no Senado americano, onde Eminem foi rotulado como defensor dos atos mais hediondos contra mulheres. He is a violent misogynist. He advocates raping and murdering his mother in one of his songs. He glories in the same song in the idea that he might murder any woman he comes across. Quando o rapper estava para se apresentar em Toronto, no Canadá, um procurador-geral sugeriu que ele fosse parado na fronteira por causa da misoginia na música. Políticos locais o ameaçaram de processo caso ele a incluísse no show. Apesar disso, foi permitida sua entrada. Eminem, Just the Two of Us e King. A primeira música foi composta numa época em que o rapper vivia um relacionamento conturbado e sua mulher, Kim Mathers, o impedia de ver sua filha. Na letra, Eminem se imagina descartando o cadáver de sua mulher enquanto disfarça a situação para sua filha bebê, cuja voz foi usada na gravação, o que indignou a mãe. Eminem pediu para que Marilyn Manson participasse da música, mas ele recusou por considerá-la misógina. Em Kim, a história se passa logo antes da anterior. Eminem discute violentamente com sua mulher, no fim, assassinando ela e a colocando no porta-malas. NWA, Fuck the Police. Considerado uma canção de protesto contra a discriminação racial da polícia, vários de seus versos sugerem um assassinato de policiais. Um agente do FBI entrou em contato com a distribuidora do álbum, argumentando que a letra encorajava a violência e desacatava as autoridades. Em 89, uma estação de rádio australiana era a única no mundo inteiro a tocar a música, mas foi banida após chamar a atenção de um senador, causando uma greve na estação. Body Count, Cop Killer. A letra é sobre um personagem que se cansa da brutalidade policial e se prepara para fazer uma chacina contra os mesmos. Organizações policiais por toda a América levantaram um boicote contra a Warner até que o single e o álbum fossem removidos das lojas. A polêmica chegou até o presidente Bush e seu vice, que a consideraram obscena. Um comissário de polícia da Nova Zelândia tentou, sem sucesso, proibir um show do vocalista Ice-T e banir o álbum do país. Tempo depois, por decisão do próprio Ice-T, a música foi retirada de todas as futuras cópias do álbum. Guns N' Roses, One in a Million. Inspirada nas experiências de Axl ao chegar em Los Angeles, a canção foi severamente criticada por conter ofensas a negros, imigrantes e homossexuais. Police and niggas, that's right. Get out of my way. Immigrants and faggots, they make no sense to me. They come to our country and think they'll do as they please. Like start a mini Iran, or spread some fucking disease. They talk so many goddamn ways, it's all Greek to me. Antes do lançamento do álbum, os outros membros tentaram convencê-lo a não incluí-la, mas foi em vão. Segundo Axl, ele usou o termo nigger por ser um tabu e pela frustração após sofrer uma tentativa de roubo por negros, buscando insultar os criminosos em particular. Declarou não ser homofóbico, apesar de quase já ter sido estuprado por um gay. Na capa do álbum, há um pequeno artigo dizendo que a letra é uma espécie de desabafo sobre as frustrações do dia a dia e pede desculpas a quem se ofender. Nes e Stila, Harbo Darbo. A dupla de hip-hop israelense demonstra apoio ao Exército Nacional e critica os ataques do grupo político islâmico Hamas, além de zombar do slogan Palestina Livre. A letra, então, sugere a morte daqueles que atuaram ou apoiaram a causa, citando o nome de vários líderes do Hamas e das celebridades pró-Palestina Bella Hadid, Dua Lipa e Mia Khalifa, usando a expressão "todo cão tem seu dia". Alguns a descreveram como bárbara e até mesmo como um apelo ao genocídio, como a própria Mia, que inclusive os acusou de apropriação cultural por usarem o gênero drill, surgido no Reino Unido.
Em 1985, Tipper Gore, mulher do na época senador Al Gore, fundou junto a outras 3 esposas de homens influentes na capital dos Estados Unidos o comitê PMRC, que mudaria a indústria para sempre. O objetivo era aumentar o controle parental sobre músicas com conteúdo impróprio para crianças. A ideia surgiu quando Tipper Gore viu sua filha de 11 anos ouvindo Darling Nikki, do artista Prince, que possui conteúdo libidinoso. O comitê recomendava à indústria musical a aderir a um sistema de classificação etária semelhante ao dos filmes, estampar alertas de conteúdo e letras nas capas dos álbuns, diminuir a visibilidade de capas explícitas nas lojas, pressionar canais de TV a não exibirem canções e videoclipes gráficos e reavaliar o contrato de músicos com performances violentas ou lascivas. Foram compiladas 15 músicas da época consideradas obscenas, seja por referências a atos libidinosos, entorpecentes, violência ou ocultismo. Para discutir o tema, houve uma audiência no Senado com a participação de músicos como Dee Snider e Frank Zappa, que defenderam a liberdade de expressão e condenaram a censura. No fim, a Associação Representante das Gravadoras Americanas começou a pôr pequenos avisos de conteúdo explícito nas capas dos álbuns de forma voluntária. Inicialmente, algumas lojas se recusaram a vender álbuns com o aviso ou limitaram a venda para adultos. Ironicamente, surgiram evidências de que o aviso aumentava as vendas. Inúmeros artistas ao longo dos anos referenciaram Tipper Gore e o PMRC em suas letras, geralmente de maneira negativa. Aaliyah, Age Ain't Nothing But a Number. Lançada quando a cantora tinha 15 anos, a música fala sobre uma garota jovem que deseja se relacionar com um homem mais velho. Rumores apontavam um relacionamento entre Aaliyah e seu mentor e compositor 12 anos mais velho, R. Kelly. Pouco tempo depois, foi descoberto que ambos estavam casados ilegalmente, com a cantora tendo usado documentos falsos para mentir que era de maior. O casamento foi rapidamente anulado e a artista se desvencilhou totalmente de Kelly. R. Kelly, I Admit. Na letra, o artista se defende das inúmeras acusações de crimes ocorridos desde a década de 90. Kelly nega ter praticado violência doméstica, se envolvido em tráfico humano e tido relações com menores. Ele cita eventos traumáticos e erros cometidos ao longo de sua vida, em nenhum momento admitindo seus crimes. A música foi descrita como um apelo vitimista para salvar sua carreira decadente e, segundo alguns, demonstrou que o músico já não era mais intocável. Desde 2019, Kelly se encontra atrás das grades. Kanye West, Hail Hitler. Lançada em meio a uma onda de comentários polêmicos sobre judeus, o rapper abraça o rótulo de nazista ao exclamar, junto ao coro, a saudação Hail Hitler diversas vezes, encerrando com um trecho de um discurso do Führer. Descrita como uma ladainha de epítetos raciais, slogans nazistas e ostentação sexual, foi banida por todas as plataformas de streaming. A música white pop trata-se de um nicho que prega o orgulho e a supremacia branca, promovendo a solidariedade entre a raça, muitas vezes discriminando outros povos. O primeiro músico notável foi Johnny Rebel, um artista country que glorificava a KKK e usava termos racistas para se referir a negros, advogando por segregação racial. Futuramente, ele declarou que fez as canções pelo dinheiro e não buscava causar problemas, tendo inclusive mudado algumas opiniões ao longo do tempo. Em meados de 78, surge da cena punk britânica o movimento Hack, que apesar do título indicar um comprometimento com o anticomunismo, tende a focar mais em tópicos racialistas. A banda mais famosa era o Screwdriver, cujo vocalista se identificava como um neonazista. Outra cena relevante é a do black metal nacional-socialista, que foi popularizada pela banda Absurd e costuma incluir o paganismo germânico à defesa da raça ariana, se opondo às religiões abraâmicas. Buju Banton, Boom Bye Bye. Composta pelo músico aos 15 anos, a música sofreu retaliação e tornou-se uma mácula em sua carreira, fazendo-o ser excluído de diversos eventos. Boom Bye Bye foi inspirada num caso envolvendo um molestador de crianças na vizinhança do artista. Sua letra possui ofensas contra homossexuais e retrata o assassinato dos mesmos. Banton teve que se desculpar após receber críticas internacionalmente. Em 2019, foi excluída dos serviços de streaming pelo próprio músico, que disse que já não a tocava há muito tempo e permaneceria assim.
Die Erste, Geische Vestalliebe. A canção foi incluída na lista alemã de mídias danosas aos jovens por conta de sua letra, que detalha o desejo que um garoto de 14 anos sente por sua irmã, culminando numa relação libidinosa entre ambos. Além disso, a letra foi escrita pelo vocalista aos 15 anos de idade. No encarte do álbum, há um agradecimento à sua meia-irmã por seu super amor de irmã. Estando indexada até os dias atuais, seu alcance foi severamente reduzido, o que se reflete na sua ausência das plataformas de streaming. Serge e Charlotte Gainsbourg, Lemon Incest. Conhecido por abordar temas provocativos, o artista francês compôs a música e a gravou com sua filha de 12 anos. A letra detalha um desejo proibido entre um pai e sua filha, que nunca se concretizará. No videoclipe, ambos se encontram numa cama, vestindo poucas roupas e estando em poses sugestivas. O músico foi acusado de promover o incesto e a pedofilia. Futuramente, sua filha negou que o conteúdo se tratava de incesto, e sim do amor infinito entre pai e filha, descrevendo a música como inocente e pura, porém, dando a entender possuir certa repulsa em relação ao clipe. Um ano após o lançamento, Serge dirigiu o filme Charlotte Forever, onde ele protagoniza um alcoólatra que se vê atraído por sua filha, interpretada por ela mesma. Na vida real, Serge também era alcoólatra. Ao longo dos anos, Charlotte protagonizou diversos filmes que exploravam tabus libidinosos. Charlotte Gainsbourg. Merci beaucoup. Je remercie Claude pour m'avoir laissé faire ce film. Voilà. Claude Miller, elle remercie Claude Miller. Em outubro de 1990, desavenças entre os grupos étnicos Hutu e Tutsi deram início à Guerra Civil de Ruanda, onde guerrilheiros da Frente Patriótica, composta pela minoria Tutsi junto a Hutus moderados, combatiam o exército do presidente Habyarimana para tomar o poder e trazer de volta os Tutsis exilados por perseguição. Em 93, o presidente assinou um cessar-fogo que atendia a alguns requerimentos da oposição, o que enfureceu extremistas Hutus e culminou em um ataque de autoria desconhecida ao seu avião, que o matou e foi usado como pretexto para os radicais no poder incentivarem ataques contra Tutsis e Hutus moderados, causando uma grande chacina entre a população, que perdurou por 100 dias. Durante esse período, uma popular estação de rádio pró-Hutu transmitia músicas e propagandas desumanizando Tutsis e Hutus moderados. Aqui entra Simon Bikindi, um já famoso músico Hutu, cujas canções direcionadas contra os Tutsis eram tocadas para incentivar o massacre. No fim da guerra, a Frente Patriótica conseguiu tomar o poder. Após a poeira baixar, Simon foi acusado de incitar o genocídio através de suas obras, especialmente a canção Nanga Aba Hutu, que atacava os Hutus moderados. A acusação também afirmava que Simon participou pessoalmente dos assassinatos, atuando em milícias. Após ficar preso por 7 anos, as denúncias foram rejeitadas por ele ter composto as músicas antes do genocídio, não ter sido responsável pela disseminação delas na rádio e por falta de evidências no caso dos assassinatos e milícias. Porém, foi sentenciado a mais 8 anos por ter incitado o extermínio dos Tutsis em um carro de som. Ironicamente, durante o massacre, o músico estava em um relacionamento com uma Tutsi, que futuramente declarou que ele era simplesmente um oportunista e chegou a ajudar vizinhos contra os Hutus assassinos, tendo composto as músicas apenas por obrigação do governo e tendo até mesmo considerado fazer uma canção a favor da Frente Patriótica, caso ela chegasse na capital.
Suas músicas estão banidas desde o fim do genocídio, que causou 800 mil mortes, dizimando 75% da população Tutsi. Embora inúmeros artistas musicais tenham sido processados e presos por diversos motivos, Simon Bikindi é um caso único por ter sido condenado por crimes contra a humanidade. basuzugurana cyane waga baruta abandi bakanena abandi bahuturungano jewe nanga abahutu binandende baha abandi bibisahirana bakunda kubakwa batunzwe no guhakiriza rungano icyo hari uwakikugwa yirase